Provérbios capítulo 21, versículo 21 é o tema desse ano. Sempre Deus nos dá todo ano um tema. E esse ano é o ano da justiça de Deus. Amém? Provérbios 21, 21 diz assim: o que segue a justiça e a lealdade achará a vida, a justiça e a honra. Amém? Tem uma tradução que diz assim: o que segue a justiça e a bondade. Tem uma tradução que fala bondade em vez de lealdade. Amém? O significado é o mesmo. A lealdade é um ato de bondade do homem. Mas eu me apego mais à palavra lealdade, porque é o que está mais aproximado ao texto original. Então, existem 3 resultados que você recebe de Deus por receber e por viver a justiça de Deus. A Bíblia diz: o que segue a justiça e a lealdade achará essas 3 coisas: a vida, a justiça e a honra. Amém? Então, baseado nesse texto sagrado é que eu quero ministrar a palavra de Deus. Eu queria que você pudesse meditar comigo naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Amados, viver a justiça de Deus é algo sobrenatural. Nós não devemos ter medo da justiça de Deus, pelo contrário, nós devemos pedir que a justiça de Deus se cumpra na nossa vida. Tem pessoas que não gostam da justiça de Deus porque vivem uma vida fora da palavra de Deus. Mas quem ama a palavra de Deus, quem vive a palavra de Deus, não tem medo da justiça de Deus. E eu quero falar, amados, de 2 coisas, ou de 2 textos bíblicos que falam sobre a justiça de Deus. Mas antes, eu queria falar sobre uma introdução que eu anotei aqui, que diz assim: em muitas das vezes, por não acontecer as coisas que nós queremos em relação à justiça de Deus, pensamos que Deus não vai fazer justiça e que Deus espera o tempo dele para fazer a justiça. Deus nunca vai fazer justiça no meu tempo e no teu. Deus só faz justiça no tempo dele. Amém? E muitas vezes nós achamos porque demorou, porque está demorando. Mas nós temos, amados, textos bíblicos que nos comprova, que nos mostra que a justiça de Deus só acontece no tempo determinado por Ele. A justiça de Deus nunca acontece antes que Deus dê um tempo para o arrependimento. Às vezes esse tempo pode durar um dia, um mês, um ano, 10 anos. Ele é quem determina. E muitas vezes nós queremos que a justiça de Deus se cumpra no nosso tempo. Interessante, amados, é que nós cristãos, olha para mim aqui, nós crentes, queremos que a justiça de Deus cumpra-se no tempo que a gente quer. E o tempo que a gente quer é o agora. Uma pessoa me fez o mal agora, eu quero que ela morra amanhã. Sim, mas se Deus agisse assim, também nos mataria. Aí, interessante, você erra hoje e amanhã pede perdão, né? Aí quer que Deus perdoe. E por que não Deus não faz a mesma coisa com outra pessoa? Nós temos que entender e temos que acreditar que a justiça de Deus é para o nosso bem e não para o nosso mal. Amém? Como vamos falar de uma palavra de que vamos estar orando o ano inteiro para que se cumpra a justiça de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Amém? Então eu quero falar, amados, em 2 textos bíblicos que falam do cumprimento da justiça de Deus. E o primeiro está lá em Esté, capítulo 6, perdão.
Abra aí a sua Bíblia em Esté, capítulo 6. A gente vai ver a justiça de Deus se cumprindo na vida de Mardoqueu. Não foi no dia que ele queria, mas foi no dia que Deus determinou. Amém? Olha o que é que diz a palavra do Senhor, Esté capítulo 6, e vou ler até onde o Espírito nos conduzir. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das crônicas, da memória das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E disse os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Aqui, amados, aqui já mostra que Mardoqueu tinha feito algo para o rei, inclusive que lhe poupou a vida, porque o esquema era para matar o rei, era para que o rei fosse morto, e Mardoqueu usou de palavra para que o rei fosse livrado da morte, e ele não sabia de nada disso. E o rei disse: mas que bem fizeram a esse homem que salvou a minha vida, que bem fizeram a esse homem que tomou uma posição que beneficiou o rei. E sabe o que foi que disseram? Não fizeram nada por ele, nem se lembraram dele. Se disse o quê? Que se cumpriu um ato de injustiça, fizeram uma injustiça com Mardoqueu. Pelo contrário, o que esperava por ele era uma forca. O cara fez o bem e ia receber uma forca. Mas vamos continuar a leitura. Então disse o rei: quem está no pátio? É uma pergunta que o rei faz e diz: Amã tinha entrado num pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? A Mardoqueu, na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem e cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu quê? No seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele não sabia nem do assunto. E ele achou, porque ele era um cara chegado do rei, ele é um cara que estava com muita coisa encapada, ele disse: é a mim, ele quer honrar a mim. Versículo 7: pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga vestes real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entrega-o e veste-o. E diz mais: e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no o cavalo pelas ruas da cidade, e apregue-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada.
Versículo 10: Então disse o rei a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amém? Amados, na verdade, nós que conhecemos a palavra, se você for ler todo o capítulo 6 até o capítulo 7, a gente vai ver que o pensamento de Amã era para matar Mardoqueu, era para destruir Mardoqueu. E também havia um decreto para que se matasse também todos os judeus. E tudo isso foi Amã que tramou. E uma das raivas, da ira que Amã tinha de Mardoqueu, é que todo mundo se curvava para Amã quando Amã passava, e Mardoqueu nunca se curvou a ele. Mardoqueu nunca se curvou perante Amã, apesar dele ter uma posição de honra, apesar dele viver muito próximo do rei, mas Amã era um homem que estava próximo do rei, mas distante de Deus. E Mardoqueu nunca se curvou a ele. E ele tinha raiva de Mardoqueu. E incitavam as pessoas a Amã para que Mardoqueu se curvasse. E ele nunca se curvou. Mardoqueu teve um período de oração juntamente com Esté, porque Esté foi enviado para que o rei a escolhesse. E eu quero aqui encurtar a história. O que foi que Amã fez? Preparou uma forca perto da casa dele, e naquele mesmo dia Mardoqueu ia ser enforcado. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Aí o que foi que Deus fez? O rei estava sem dormir, ansioso, sem dormir, igual alguns crentes. E o que foi que o rei fez? Disse: pega o livro das crônicas. Está aqui. Diz: lê aí os livros das crônicas aí, da história dos reis. E eles, quando começaram a ler, aí viram a história do que Mardoqueu tinha feito pelo rei Assuero mesmo. Ei, quando você estiver sem dormir, em vez de ir tomar um comprimido, vá ler o livro das crônicas, que talvez Deus fale com você. E ninguém diz amém. Nem daqui do altar diz, nem lá de fora. Passa a noite toda acordado, mas não lê o livro das crônicas, para Deus falar com você. Amados, aí quando ele leu o livro das crônicas, aí viu que Mardoqueu tinha beneficiado ele, inclusive poupado a vida dele. E ele disse: fizeram que bem a esse homem? Nenhum. Ninguém nem se lembrou. Só que Deus, amados, tem o tempo da justiça dele. Deus disse: agora vai se cumprir a justiça na vida de Mardoqueu. E também vai se cumprir a justiça na vida de Amã. A justiça de Deus pune o justo com o bem e pune o errado com o mal. Essa é a justiça de Deus. Querem tirar a justiça de Deus, mas não vai conseguir, porque Ele é justo. E o que foi que aconteceu? Amã estava entrando no pátio porque ele ia declarar justamente a morte de Mardoqueu. E quando ele está lá e que ele se apresenta, a rainha Esté declara o homem que tinha feito esse mal a Mardoqueu e também o homem que tinha tramado a morte dos judeus. Estava na frente dele Amã, e Mardoqueu estava sentado lá fora, sem honra, sem privilégio, sentado lá fora, na frente do palácio. Deus inverteu as coisas. Sabe o que é a justiça de Deus? É quando Ele pega o último que está lá e coloca na frente, e pega o que está na frente e bota lá atrás, porque Deus sabe
quem faz as coisas e quem não faz. Deus conhece o coração e Deus revela. Esse ano de 2019 vai ser o ano da justiça de Deus na nossa vida e nesse lugar e nesse país. A justiça de Deus vai ser cumprida. Você que está certo, se alegre. Você que sabe que fez o que é certo, mesmo que ninguém tenha te compreendido, mesmo que ninguém tenha te reconhecido, mesmo que ninguém tenha visto o que você fez, lá no céu tem um Deus que vê tudo. Ele vai fazer cumprir a justiça dele na tua vida. E quando a rainha Esther declarou que Amã é quem tinha feito, Amã que tinha feito aquele mal a Mardoqueu e aos judeus. Sabe o que o rei Assuero disse? O que é que tem preparado para Mardoqueu? Uma forca, Ele disse, inverte. A forca que Amã fez para Mardoqueu, ele mesmo seja enforcado nela. E foi enforcado nela. Ficamos com medo da justiça de Deus, mas pedimos quando estamos certos. Estão se pregando nos últimos dias que Deus é só amor, amados. Esse Deus que só é amor não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, Ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. Se prepare, porque a justiça de Deus vai se cumprir. E vai ser nesse ano, que vai começar daqui a meia hora. Porque Deus não deixa, a Bíblia diz, Ele não pega o culpado por inocente e o inocente por culpado, porque Deus conhece a verdade da nossa história. Então aquele homem que estava sendo tramado para ele uma morte numa forca, a justiça de Deus se cumpriu na vida dele, e ele passou a ter acesso ao palácio do rei, ele passou a ter acesso à casa do rei, ele passou a ter acesso a tudo que era do rei Assuero. E aquele que tinha maquinado o mal, aquele que tinha planejado o mal, a justiça de Deus veio como punição na vida dele, e foi a destruição da vida de Amã. E muitas vezes quando contamos história dessa forma, ficamos com medo. Não devemos ter medo da justiça de Deus. Então veja se vale a pena seguir a justiça. No livro de Provérbios diz o quê? Que quem segue a justiça, a primeira coisa que ganha é o quê? A vida. Mardoqueu ganhou a vida ou não ganhou? Porque a justiça de Deus traz a vida para quem está certo, para quem está vivendo a justiça de Deus. Veja o que é que diz o livro de Provérbios. São três coisas que traz a justiça, a vida, a justiça e a honra. A justiça se cumpriu na vida de Mardoqueu, sim ou não? Antes ele não tinha sido recompensado por nada pelo que ele fez. Agora o rei Assuero estava determinando que ele fosse honrado. A justiça se cumpriu. E o rei honrou ele. Ele recebeu essas três coisas do que está escrito lá no livro de Provérbios. O outro texto, amados, que por causa do tempo eu só vou citar, é Daniel capítulo 6. Amados, a Bíblia diz que o rei, ele escolheu homens que tomasse conta e que governasse com ele. Que a Bíblia diz que são satrapas, prefeitos. E a Bíblia diz que Daniel se destacou de todos aqueles homens. E aqueles homens começaram a olhar para Daniel com os maus olhos, porque o rei admirava muito Daniel pela forma como ele se comportava e como ele fazia as coisas. A Bíblia diz que esses homens se reuniram e tramaram a morte de Daniel. Se você ler o texto, eu preciso ler só um pouquinho para que você possa compreender. E pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino a 120
presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era, quer dizer, foram quantos? 120, e sobre esses 120, 3 que governavam, e Daniel era um dos 3, ou um dos príncipes, é isso que a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz que Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituir-lhe sobre todo o reino. Olha, veja só, o rei percebeu que existia um espírito excelente sobre a vida de Daniel, e o rei, ao ver isso, disse: eu vou colocar ele como o principal de todos. Isso fez bem às pessoas? Fez? Olha, deixa eu dizer uma coisa, quando você vai se destacando, quando você vai crescendo, mesmo aqueles que estão no mesmo nível de você, muitas vezes se juntam com outros para te derrubar e para te destruir. Os caras estavam na mesma posição, eles não faziam o que Daniel fazia, eles não cumpriam o que Daniel cumpria, e aí, como o rei se agradou de Daniel, porque tudo que Daniel fazia dava certo, e cumpria as coisas direitinho, os caras tramaram a morte de Daniel, os colegas dele, os caras que foram também separados igual a ele. Que tristeza, é uma pena que isso acontece, mas é uma verdade. E aí os caras criaram, maquinaram a fazer algo para que Daniel fosse destruído. Primeiro procuraram na vida dele algum erro, não encontraram. Olharam no ministério dele algum erro, não encontraram. Procuraram de todas as formas alguma coisa que o acusasse, não encontraram. Aí sabe o que eles disseram? Nós estamos percebendo uma coisa nele, ele é um cara religioso. Sobe quantas vezes? 3 vezes para a oração, e ora ao Deus de Israel. Então vamos convencer o rei, baixar um decreto para que ninguém faça uma petição durante 30 dias a não ser ao rei. Olha mesmo que coisa maligna, cara. Unicamente só para destruir quem? Parecia uma coisa boa, não parecia não? E o rei achou foi bom. Tem gente que sabe fazer essas coisas, se junta com outras, trama, e todo mundo pensa que é uma coisa boa, mas é para a destruição de outra. Só que lá no céu tem um Deus de justiça. Lá no céu tem um Deus de justiça. Ele estava vendo tudo, Deus estava olhando para tudo, o que estava sendo tramado contra Daniel. E aí quando o rei aceitou o decreto que aqueles homens fizeram, a Bíblia diz que ele selou o decreto com o anel, e uma vez que foi selado com o anel, o rei não podia revogar. E os homens chegaram e disseram: tem uma pessoa pedindo a outra pessoa ali, a não ser o Senhor. Quem é? Daniel. Quando Daniel soube que tinha baixado o decreto, ele parou de orar, ele parou de ir as 3 vezes para orar, porque sabe que Daniel acreditava que o Deus dele é um Deus de justiça. Ei, não deixe de fazer as coisas para Deus porque alguém não está compreendendo. Não deixe de fazer as coisas para Deus porque alguém está tramando algo contra você. Não deixe de trabalhar para Deus, não deixe de orar a Deus, não deixe de servir a Deus porque alguém está tramando mal contra você, porque nós temos um Deus de justiça. E quando o rei baixou o decreto e que os caras chegaram e disseram: olha, Daniel está ali, e ele está pedindo ao Deus de Israel e não ao Senhor, e ele precisa ser morto. Quando o rei soube da notícia, bateu uma tristeza muito grande no rei, porque o rei não sabia de nada, que isso era uma armadilha. Tem gente que nos envolve com outras pessoas e as pessoas caem porque nem sabe
o que está sendo tramado contra mim e contra você. E foi baixado o decreto e Daniel vai para a cova dos leões, porque essa era a sentença de morte. Parecia que não ia se cumprir a justiça de Deus. Daniel estava certo, estava vivendo uma vida cristã certa, estava vivendo uma vida para Deus certa, e estava sendo sentenciado à morte de uma forma injusta. Daniel reclamou. Daniel foi para a casa do vizinho reclamar, foi fazer grupinho de crente para reclamar outro crente. Não, é assim que procede quem acredita no Deus da justiça. Entrega somente a Ele. Ei, você que está sendo injustiçado, fica tranquilo, entrega a Deus. Lá no céu tem um Deus chamado Deus da justiça. E aí a sentença de Daniel era ser levado à cova dos leões. Poderia falar tanta coisa, mas o tempo é inimigo do pregador. Deixa eu te dizer uma coisa. Daniel foi confiando que Deus agiria com justiça na vida dele. Ele não reclamou do rei. Ele não chegou, rei, o senhor disse que gostava de mim e agora baixou um decreto que me jogou na cova dos leões. Ele poderia ter dito, rei, se apresentado ao rei, ter pedido misericórdia. Ele não fez nada disso, ele confiou unicamente no Deus de justiça que ele servia. Foi isso? Foi, rei? Foi. Então eu vou para a cova dos leões. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei muito bem o que é viver uma vida com pessoas que estão ao seu lado e tramar o teu mal. Eu já vivi isso na pele. Eu sei muito bem o que é isso. E quando eu falo disso aqui, tem gente que não gosta. E quem não gosta é quem participou disso. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Daniel, ele foi tranquilo para a cova. Porque ele sabia que o Deus que ele servia não ia deixar em branco aquilo que estava acontecendo na vida dele. Jogam Daniel na cova dos leões. O rei fica sem dormir a noite inteira. Ele tinha a esperança. Amados, veja, é porque muita gente não lê e tem essa visão, essa interpretação. O rei corre de manhãzinha e vai para lá. Não tinha nenhuma chance que aquele homem estivesse vivo. É que Daniel já tinha falado àquele rei, ele tinha visto o espírito excelente que havia em Daniel, ao ponto que o rei acreditou que poderia, por acaso, Deus ter livrado ele. O rei já tinha no coração que o Deus de Daniel era poderoso e justo. Ele correu e disse, Daniel, falar para um cara que estava a noite inteira na cova de uns leões famintos, isso aí é tolice. Mas ele chegou na esperança, Daniel, por acaso o Deus que tu serve tenha podido te livrar da boca dos leões? Ele ouviu uma voz lá de dentro, vive o rei, vive o rei. O rei se alegrou, ouviu a voz de Daniel. E quando Daniel vem, e que o rei descobre tudo o que foi tramado, o rei procura saber o que foi que aconteceu, e disseram justamente ao rei tudo o que tinha acontecido. Sabe foi o que o rei fez? Você conhece essa história? Mandou chamar quem? Os homens, a família de cada um deles, morreu a mulher e os filhos. Foi jogado o cara que fez isso, a sua mulher e os seus filhos, toda a família foi jogado dentro. Não gostamos de ler essa história, porque ela não tem um sabor muito bom para quem pratica o mal e para quem maquina o mal. Nós servimos a um Deus de justiça, amado. Quando o rei soube quem tinha feito aquilo, tramado aquilo, o rei disse, manda chamar eles e manda chamar a família toda deles.
Nunca concorde com alguém que está praticando uma injustiça contra outra, porque lá no céu tem um Deus que é justo, viu? Nunca se envolva com injustiça de ninguém, porque senão você pode ser punido juntamente com o injusto. Isso é muito sério. E aí Daniel é poupado. E aí Daniel recebe, qual é a primeira coisa que ele recebe? A vida. A segunda coisa que ele recebe? A justiça. E o rei faz o que com Daniel? Veste ele de púrpura, honra ele e dá o cargo maior que existe no seu reino. Esse é o Deus de justiça. Então você que está aqui, que foi injustiçado, você que já passou por injustiça, você que passou e passa, ou está passando, eu quero te dizer que o ano de 2019 vai ser o ano da justiça de Deus. Deus vai revelar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Deus vai mostrar, Deus vai revelar e Deus vai cumprir a justiça dele aqui nessa cidade, aqui nessa igreja, aqui nesse país, aqui nesse estado, porque o nosso Deus é Deus de justiça. Tem gente que fica com medo quando a pregação começa. Eu não tenho, amado. Ah, pastor, o senhor fala essas coisas. Sim. Quer dizer que o tema só é bom se for de prosperidade. E para que uma prosperidade melhor do que essa que foi para a vida de Daniel e para a vida de Mardoqueu? Eu poderia contar outras histórias, como aquele homem que foi quebrado as pernas dele e que era da família de Saul, Mefibosete, que foi lá esquecido, que vivia lá na terra de Lodibar, ninguém lembrava mais dele, mas havia um pacto de Davi com Jonathan, e ele estava lá esquecido, mendigando, na terra do esquecimento. Mas quando Davi reinou, ele disse: tem alguém da casa de Saul? Tem. Ah, mas é um menino das pernas quebradas, um jovem lá. Manda buscar ele. Ali estava se cumprindo a justiça de Deus na vida daquele homem. Lembre-se que você serve a um Deus de justiça. Lembre que servimos a um Deus de justiça. Não tenha medo dessa pregação. Não tenha medo dessa palavra, não tenha medo dessas coisas, porque Deus quer fazer com que a justiça dele se cumpra na nossa vida. A justiça de Deus, ela se cumpre, quer o homem queira ou não, quer o homem goste ou não, quer o homem aceite ou não, a justiça de Deus se cumpre. Agora só se cumpre no tempo dele, nunca no nosso. Você nunca vai forçar Deus a cumprir uma justiça por causa do seu ódio, do seu rancor, da sua raiva, da sua ira. Não. Deus, ele só se move com a justiça dele no tempo dele. E Deus, ele só faz se cumprir a justiça dele no último hora. No último, eu poderia citar tantos textos como os 3 jovens dentro da fornalha. Ali se cumpriu a justiça de Deus na vida deles, que foram fiel ao Senhor. Então eu quero dizer para você que está aqui, às vezes eu vejo, amados, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente vê uma esposa que se dedicou a vida toda ao marido, saiu de casa jovem, às vezes casou-se com 18 anos, 19 anos, às vezes até menos do que isso, e dedicou-se a vida inteira, às vezes a um homem, às vezes a criar os seus filhos, cuidar da casa do cara, e quando ela já está um pouquinho mais velha, o cara troca por uma bem novinha, e se esquece de tudo que aquela mulher fez na vida daquele cara. Você pensa que Deus não é Deus de justiça? Não é? Eu estou citando aqui um caso que acontece diariamente, e vice-versa. Às vezes pessoas que foram fiéis que não foram reconhecidas, e poderíamos contar aqui tantos casos.
Pais que criaram os filhos e deram de tudo. E sabe onde estão hoje? No orfanato de velho, que os filhos não querem ficar com eles. Tem quantos pais assim? Quem viu Maguila, o maior lutador de boxe do Brasil, de peso pesado, dentro de um asilo esquecido pela família? Quem viu o vídeo dele aqui? Mas quando ele era famoso, tinha dinheiro, todo mundo queria. A família queria, todo mundo queria. Quantos pais, quando fica velho, os filhos esquecem, abandona, deixa lá. Não, quem vai cuidar mais desse velho, dessa velha. Isso tudo são injustiças, e que Deus não se agrada de injustiça. Eu poderia citar tantos casos, tantas coisas, eu poderia falar de tantas coisas, mas Deus sabe com quem Ele está falando aqui. Eu sei o que Ele falou comigo quando Ele me deu esse tema. Ele disse: Marcelo, esse ano vai ser o ano da minha justiça. Vai ser o ano da minha justiça. Amém? Se prepare, porque a justiça de Deus vai se cumprir na vida de muitas pessoas. Amém? Que essa palavra não te cause medo, não te cause espanto. Eu creio que quando Daniel saiu daquela cova e que o rei honrou ele e que deu a posição a ele, ele olhou para o céu e disse assim: eu tenho um Deus de justiça na minha vida. A mesma coisa aconteceu com Mardoqueu. E nós também temos esse Deus de justiça na nossa vida. Amém?